verdade no nosso meio essa noite. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 14. João, capítulo 14, vamos ler juntos do verso 1 até o verso 6. Essa aqui é uma das declarações, posso dizer sem medo de errar, uma das declarações mais conhecidas de Jesus. Muitas vezes usada em contextos diferentes, mas uma das declarações mais conhecidas do Senhor Jesus. Você já vai reconhecer, eu creio nisso. João 14, de 1 ao 6. Você encontrou aí na sua Bíblia, diga amém. Amém. Se você não encontrou, está aqui atrás, eu sei. Então acompanhe comigo, tá bom? Que o coração de vocês não fique angustiado, ou em versões mais antigas, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos ler isso juntos? 1, 2, 3 e... eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche seus olhos mais uma vez. Clame agora revelação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu creio que em um mesmo ambiente há pessoas que podem ser transformadas pela palavra, há pessoas que podem apenas esbarrar em Jesus. Então eu quero te convidar a não ficar indiferente diante da presença viva de Jesus aqui nessa noite. Decida você mesmo tocar a borda das suas vestes, decida clamar ao Espírito para que fale o seu coração em nome de Jesus. Pai, fala com cada um de nós, fala comigo agora, a tua palavra está aberta, é ela quem tem um poder de transformar as nossas vidas, é ela que é como a espada afiada de 2 gumes, Pai, é ela que penetra no nosso coração, separa aquilo que é alma, aquilo que vem do Espírito, é ela que revela a verdade em nós, Pai. Então agora em nome de Jesus, transforma-nos pela Tua palavra e ministra aos nossos corações para a glória do Senhor. Amém. Amém. Meus amados, contexto aqui dessa cena. Primeiro eu sei que muitos aqui estavam cantando a música na sua cabeça, né? Quem conhece a música lá de João 14? É uma música relativamente conhecida e, bom, pelo menos para você que é crente há um pouquinho mais de tempo, você já conhece provavelmente uma música linda que canta a palavra de Deus. Eu sempre lembro dessa canção quando eu leio esse texto, mas aqui, mesmo com a canção, mesmo que você tenha uma lembrança musical, eu quero que você imagine esse texto, essa cena como uma cena de tensão para os discípulos. Eles tinham acabado de passar por João 13, você viu na semana passada, João 13, um momento marcante na vida deles, um discurso marcante, um discurso emocionado de Jesus, ali naquela ceia, ali naquela cerimônia do lava-pés, Jesus se revelando como o Deus verdadeiro que veio para servir os seus amigos, aquele que convocou os seus discípulos para que servissem como Jesus serviu. Então aquela cena de ceia, os discípulos sem entender muito bem o que iria acontecer dali para frente, com algumas mensagens ali que Jesus já tinha declarado para eles, que hoje a gente consegue ler e entender. Ele estava falando sobre a cruz, ele estava falando sobre a sua morte, ele já estava prevendo sobre a sua ressurreição, mas eles ainda não tinham compreendido, porque a expectativa deles era outra. Então, um momento de tensão, um momento de dúvida, um momento de angústia. Ali o traidor já havia sido indicado, então eles já tinham vivido uma ruptura no grupo, algo que nunca tinha acontecido até então. Então um momento de muita dúvida, de muita tensão no ar, uma noite diferente, um momento diferente, ali eles ouvindo palavras de Jesus que sinalizava que eles iriam se separar fisicamente
do seu mestre quando Tomé levanta a mão. E Tomé, eu gosto de imaginar como aquele cara que, sabe aquele cara, você sabe alguém, aquele cara ou aquela mulher, que quando pede a palavra você se encolhe já, você fica esperando, lá vem bomba. Então o Tomé, entre as passagens que ele aparece, se você voltar um pouquinho, não precisa fazer isso agora, mas lá em João 11, quando Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida, quando ele tem aquela experiência com a família de Lázaro e ressuscita aquele que tinha morrido, Lázaro, antes deles chegarem em Betânia, quando Jesus ele estava falando para os seus discípulos lá em outro lugar, que eles iam para Betânia, que eles iam para os arredores de Jerusalém, que ele tinha uma obra para fazer ali, Tomé achou que eles estavam indo assim para ser assassinados. Ele fala: Jesus, bom, se ele está indo na frente, a gente vai morrer junto com ele, estamos dispostos a morrer com ele. Então não tinha entendido nada daquela situação, mas a gente pode imaginar um amigo fiel, um amigo que estava disposto a morrer junto com Jesus. Ele sabia do risco que representava voltar para Jerusalém naquelas alturas do ministério de Jesus, mas ele topou voltar. E depois tem a cena famosa, a expressão famosa lá sobre a incredulidade de Tomé, quando estavam os 11 e Jesus aparece e o abençoado do Tomé não estava lá. Eu imagino a zoação depois que rolaria, né? Mas na perspectiva do Tomé, frustração também, dor. E ali ele fala: cara, eu não acredito que ele veio, se eu não ver, se eu não encostar com as minhas próprias mãos, eu não vou acreditar. Então, algumas passagens que demonstram talvez alguém meio confuso, e aqui a gente vê o Tomé levanta a mão e faz uma pergunta que parece estranha, que parece óbvia, mas graças a essa pergunta nós temos essa pregação aqui nessa noite. Graças a essa pergunta, nós temos a oportunidade de carregar nos nossos corações essa declaração tão poderosa de Jesus. Então, isso vai para mim e para você. Não existem perguntas bobas quando nós levamos essas perguntas a Deus. Não existem assuntos que não sejam importantes o suficiente para a gente levar ao Senhor. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas dúvidas, as suas limitações. E se fosse por isso, ninguém podia conversar com Deus, porque Ele é infinitamente maior, a sua sabedoria é infinitamente maior do que de qualquer um de nós. Então ninguém seria inteligente o suficiente para conversar com Jesus, para conversar com o Senhor. E aqui essa pergunta boba, entre aspas, nos mostra a importância de nós levarmos e abrirmos o nosso coração diante de Jesus. Então ele quebra o silêncio, ele faz a pergunta e ele ouve como resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o pastor Jefferson já deu aqui o pano de fundo dessa declaração, eu sou. Isso vem com um peso muito importante para aqueles ouvintes, isso vem com um peso muito importante para um judeu que conhecia o Pentateuco, porque lá em Êxodo 3,14, o Senhor se apresentou dessa forma, como você que esteve aqui em algum dos últimos cultos já ouviu. O Senhor, Ele se apresenta como eu sou o que sou, e Jesus, Ele pega, com aspas aqui, emprestado essa expressão de Deus, essa expressão do Senhor se apresentando a Moisés, para então Ele se revelar ao seu povo, Ele se revelar aos seus discípulos, e Ele se revelar a nós. Então aqui nós temos Jesus se revelando dessa forma, declarando: eu sou o Deus encarnado, eu, o Cristo, aquele que veio para cumprir uma mensagem completa, para cumprir uma missão completa, que passava pela cruz, que passava pela ressurreição. Esse Jesus, eu sou então o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O seu evangelho completo é essa revelação do Deus verdadeiro, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E agora, entrando um pouquinho mais, não na cena, mas no conteúdo desse texto, certamente é, até os dias de hoje, uma das declarações mais chocantes de Jesus. Porque quando Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, perceba que Ele não está dizendo: eu sou um caminho. Ele não está dizendo: eu sou uma das verdades, eu sou uma verdade.
Ele não está dizendo eu sou uma opção de você encontrar a vida. Aqui, John Stott chama isso de o escândalo da exclusividade. Isso é um escândalo para uma parte da sociedade nos dias de hoje. Porque ao declarar que Ele é o caminho, Ele está dizendo que todos os outros não são suficientes. Ao declarar eu sou a verdade, Ele está dizendo que todo o resto não é verdade. E ao declarar eu sou a vida, Ele está dizendo, olha, todas as outras opções, todas as suas outras tentativas de encontrar a vida verdadeira, elas são falsas. Você não vai encontrar sucesso. Então o escândalo da exclusividade é que Jesus não deixa margem para as dúvidas. Esse escândalo da exclusividade não vem pela forma, como Jesus declarou, não vem pela violência, não vem pelo tom arrogante, mas vem exclusivamente pelo conteúdo. Esse conteúdo incomoda alguns. Esse conteúdo incomoda o mundo. Esse conteúdo incomoda o nosso inimigo. Qual que é a tentativa do mundo de gerar aquilo que nós poderíamos chamar de um cristianismo light? Sabe? Ele é o caminho, mas tem outros também. Ele é a verdade, mas tem outras formas também de você encontrar a Deus. Então o mundo ele tenta nos convencer de que essa exclusividade, na verdade, ela é intolerância religiosa. Quem já ouviu essa expressão? E aqui não tem nada a ver com intolerância religiosa. Nesta passagem, nesta declaração de Jesus, ele está sendo firme, convicto, verdadeiro. Ele está declarando algo que era chocante, algo que escandalizava alguns, mas quando nós colocamos isso no contexto, o que veio antes, o lava-pés, o que vem depois, a cruz, e Jesus escolheu a cruz. Ele não foi até lá por acaso, ele não foi até lá como vítima de uma conspiração, ele conhecia o que ia acontecer, e ele decidiu ir até lá. Então não há arrogância, não há intolerância, há um Jesus firme e convicto em uma verdade, e há um Jesus convicto de que o peso dessa verdade tem o peso da eternidade sobre a vida de cada um de nós. Então, se estamos lidando com algo tão sério, a ponto de definir a eternidade das pessoas, como não sermos escandalosos se necessário? Como não sermos firmes, se necessário, em amor, em graça? Esse é um desafio também de cada um de nós. Sermos convictos, porém vazios do desejo de simplesmente vencermos uma discussão. É muito difícil isso. Porque às vezes na convicção vem aquela vontade de atropelar a outra pessoa que está conversando com você. Principalmente se ele for meio chato. Na convicção, às vezes vem, se você tiver argumento para isso, principalmente, aquela vontade de, não, eu vou agora acabar com o argumento dessa pessoa. E aí você entra num debate, ganha o debate e perde a pessoa. Você entra num debate, ganha a discussão, mas fecha-se uma porta para você mostrar com a sua vida que esse Jesus é real. Então há uma linha tênue aqui, há um desafio para a vida cristã, mas nós vemos que essa declaração de Jesus, ela só tem esse peso tão glorioso, ela só tem esse peso tão poderoso, porque havia vida por trás dessas palavras. Havia o Jesus que minutos antes tinha lavado os pés dos discípulos e feito aquilo de mais humilhante que poderia ter sido feito naquela sala. Havia o Jesus que horas depois se entregava por amor a cada um daqueles discípulos e a cada um de nós. Havia o Jesus disposto em se sacrificar em amor, portanto não apenas palavras de convicção, mas palavras que vinham com um pano de fundo de uma vida dedicada em amor aos seus irmãos. Então Jesus entendia que aquele assunto era sério demais, havia o peso da eternidade naquele tema e que ele não poderia usar ali palavras doces, palavras que seriam macias aos ouvidos dos que estavam ali naquela sala e daqueles que ao longo da história têm ouvido essa declaração.
Então Jesus não impõe a sua autoridade com nenhum tipo de arrogância. E eu amo Salmo 85:10. Citei algumas vezes aqui nessas últimas semanas. Esse é o tipo de texto que quando você lê de novo, você fala, cara, eu não acredito que eu não lembrava disso aqui. Eu não acredito que eu deixei passar. Salmo 85:10. Você abre lá comigo, por favor. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. É isso que nós encontramos em Jesus. O Jesus que foi poderoso em palavras de verdade, palavras verdadeiras, mas o Jesus que foi gracioso para conosco. O Jesus que declarou, e aqui nessa declaração, palavras de justiça, mas através da sua justiça nós podemos encontrar e contemplar a verdadeira paz de Deus. Esse é o nosso Jesus, isso é o que está à nossa disposição, e eu creio que o Senhor vai te usar também dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Vamos aprofundar então, nessa noite, quebrando em 3 aqui, esse verso 6. O que Jesus quis dizer com cada uma dessas declarações, o caminho, a verdade e a vida, e como isso ministra e se aplica às nossas vidas ainda hoje. Então, primeiro, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Talvez na Bíblia secular você encontraria a declaração: todos os caminhos levam a Deus. E por outro lado, Jesus declara: eu sou o caminho, e não um caminho, como nós já declaramos. Mas olhando um pouquinho para o que não é, olhando um pouquinho para o que está lá na Bíblia desse credo secular, todos os caminhos levam a Deus, é uma declaração que, na perspectiva da lógica, ela é absurda, ela não se sustenta. E aqui eu quero lembrar com você a frase que o Coelho declarou lá em Alice, no País das Maravilhas, quando ele disse que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então essa frase ela é absurda, primeiro porque o destino não é o mesmo para todos. Talvez alguns buscam um Deus diferente do Deus que nós buscamos. Buscam um Deus com um D minúsculo, buscam um Deus do dinheiro, buscam, assim como talvez eu e você já buscamos em algum momento, não estou fazendo aqui a gente como sendo um povo melhor do que os outros, não é isso, é a graça de Jesus em nós. Mas em momentos das nossas vidas buscamos esses deuses com D minúsculo, Deus dinheiro, buscamos o Deus do poder, buscamos o Deus do ego, buscamos o Deus da satisfação pessoal. Então, se há buscas diferentes, não tem como a gente concluir que todos os caminhos levam a Deus, porque as pessoas no final do dia não estão buscando exatamente a mesma coisa, não necessariamente. Então, em primeiro lugar, nem todos querem ir ao mesmo lugar. Em segundo lugar, naturalmente, há caminhos opostos, há caminhos contraditórios. Eu adoraria que, ao desejar chegar em algum lugar, todos os caminhos levassem até lá. Eu, como sendo uma pessoa um pouquinho perdida geograficamente, adoraria que isso fosse uma verdade. Minha amada esposa está balançando a cabeça e concordando comigo. Embora ela seja do Acre, ela conhece Curitiba muito melhor do que eu. E não só Curitiba, ela conhecia Montenegro melhor do que eu, ela conhece qualquer outro lugar melhor do que eu, porque eu tenho esse desafio no meu sistema aqui. Então eu adoraria que todos os caminhos levassem para o mesmo lugar, mas você sabe pela prática que isso não é real. Isso é impossível. Porque tem um caminho que leva e tem outro caminho que está numa direção completamente oposta. Então, exemplos. A palavra de Deus declara: ame o seu inimigo. Mas alguns outros caminhos vão dizer: odeie o seu inimigo. Se vingue do seu inimigo. A palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo. Alguns outros caminhos vão dizer: viva a sua melhor versão. Caminhos opostos, mensagens antagônicas. Então não faz o menor sentido a gente concluir
que todas elas vão levar a Deus. Nós cremos, Jesus é o único caminho ao Deus vivo. Jesus é o único caminho, um caminho estreito, porém acessível, um caminho desafiador, mas que nos leva a uma graça maravilhosa, um caminho apertado, mas que nos leva ao encontro com Deus eterno, pessoal, justo, amoroso, em quem todas as coisas foram feitas e em quem todas as coisas têm um fim. O Deus verdadeiro é contemplado e é encontrado apenas através de Jesus. Então não há outro caminho, quem diz isso é o próprio Jesus. Então, quando levamos essa mensagem adiante, a gente não precisa ficar com vergonha, a gente não precisa ficar com medo de declarar isso, porque em graça, em amor, Jesus mesmo foi quem declarou isso por primeiro. Então, cabe a nós levarmos essa mensagem, como já vimos, seguindo o exemplo de Jesus, vivendo vidas que se doam pelo outro. Então, essa mensagem, ela passa a ocupar um lugar, uma essência, um significado muito mais profundos em nós e no outro também. Então, eu sou o caminho, é o que diz Jesus. Na sequência ele diz, eu sou a verdade. E de novo naquela lógica de olhar o que não é, o que está escrito lá na Bíblia secular, o que não é a verdade, para os ouvintes imediatos ali de Jesus, para aquele contexto, para os contemporâneos de Jesus, era comum crer que poderia haver outra verdade. Então não é Jesus a verdade, existe uma outra verdade. Então era o pensamento, por exemplo, dos judeus. Eles criam que havia um outro Messias pelo qual eles deveriam esperar. Então, crendo em algo, mas crendo que esse algo não é Jesus, excluindo Jesus dessa lógica. Isso é comum entre, principalmente nas religiões monoteístas, você vê isso até os dias de hoje. Tem pessoas que creem numa verdade e que creem que essa verdade não está em Jesus. Então você vê lá um muçulmano, por exemplo, ele vai crer que o profeta, ou o grande profeta, não é Jesus, é Maomé. Então tem pessoas que vão crer que há uma outra verdade. Mas o que é mais comum a gente encontrar nos dias de hoje? Outras duas realidades. Em segundo lugar, tem pessoas que creem que não há verdade. Creem na ausência de uma verdade absoluta. Então, na nossa cultura houve um momento, nossa cultura ocidental, houve um momento da história em que começou a crescer fortemente a ideia de que não há uma verdade absoluta, não há um padrão absoluto capaz de sustentar a moral do universo. Esse pensamento ele é representado, eu sei que por trás dessa frase tem muitos outros significados, mas esse pensamento é bem representado pela frase Deus está morto, que traz, por trás do pensamento, a ideia de que houve uma perda da capacidade da religião de fornecer um sentido para a existência ou para a vida. Como eu disse, não há valores morais que sustentam o mundo, todos eles então precisam ser questionados. Só que ao andar por essa verdade, ao andar por esse caminho, ao colocar a razão elevada a uma condição de divindade, o que as pessoas encontraram foi o desespero. E o que as pessoas que traçam esse caminho ainda encontram nos dias de hoje é o desespero. Porque quem tenta avançar por essa ideia, por esse caminho, perde senso de propósito, perde o senso do que é o certo e o errado, perde o sentido da sua existência naquela perspectiva de tem algum motivo maior para eu existir aqui. Se não há verdade, se não há um padrão absoluto, então qualquer coisa serve. Então há uma perda, há um desespero, há um grito de dor por trás daqueles que caminham por esse caminho, uma vida vazia de significado, e isso é impossível, isso não é capaz de sustentar o pensamento de uma sociedade. Então, na medida em que isso se desenvolveu, isso cresceu por um tempo lá depois da Revolução Francesa, isso rapidamente declinou. Tanto que hoje, um grande desafio do avanço do Evangelho não é mais o ateísmo.
Talvez alguns anos atrás a gente imaginou que esse seria um desafio do nosso tempo, mas não é mais isso. Porque quem experimentou esse caminho, inclusive alguns grandes nomes que experimentaram esse caminho estão voltando atrás, porque isso não é suficiente para sustentar nem uma pessoa individualmente, muito menos uma sociedade. Então, há aqueles que pensam que há um outro caminho. Há aqueles que pensam que há, na verdade, uma ausência de uma verdade. Vamos lá, de novo. Aqueles que pensam que há outra verdade, agora sim. Aqueles que pensam que não há verdade. E aí, em terceiro lugar, nesse credo secular, que eu creio que você já ouviu também, a linda e, com todo respeito, mentirosa frase, que cada um tem a sua verdade. É uma sofisticação da ideia anterior, mas na verdade as duas, elas vêm da mesma essência de colocar o ser humano no centro. Então a anterior, ao colocar o ser humano no centro de tudo, ela entendeu que, puxa, a razão é suficiente para sustentar o ser de alguém. E rapidamente isso se desfez. Agora, ao colocar o ser humano no centro de tudo, não mais a razão, mas essa ideia humanista de que cada um pode desenvolver a sua própria verdade absoluta. E sabe que isso vem, no fundo, disfarçando uma profunda indiferença uns com os outros. Porque quando alguém adota essa ideia, no final do dia, em outras palavras, você está dizendo, cara, eu não me importo muito com o que você pensa. Eu não me importo muito com você, você pode pensar o que você quiser, eu penso o que eu quiser, e cada um, então, vive a sua vida, cada um tem a sua verdade, é uma vida voltada, no final do dia, em si mesma. Uma tentativa de negar a verdade absoluta, porém, ainda tentando justificar alguns princípios, mas isso facilmente também pela razão cai por terra quando surge uma pergunta simples como essa: você acha que a pedofilia é errado? Dificilmente alguém vai dizer que depende. Então, no fundo, todos creem em verdades absolutas. E o que um autor importante na defesa da fé nos ensina, eu quero que você grave também aqui nessa noite, é que por trás dessa ideia de que tudo serve, tudo é bonito, cada um tem a sua verdade, muitas pessoas têm às vezes um sentimento de que isso é quase que uma evolução, de que isso é uma ideia superior. Então você aí, crente, ainda está preso no pensamento antigo de que tem um caminho. Eu encontrei a chave do tesouro perdido. Eu entendi que todos os caminhos servem, que todas as verdades servem. Só que, na verdade, na realidade das coisas, essa pessoa também tem um pensamento exclusivista. Assim como Jesus foi exclusivo ao dizer, eu sou a verdade. No final do dia, a pessoa que crê nisso, ela também crê que o seu pensamento é a verdade. Então, eu vi até um debate, um parênteses, em que tinha lá um cristão, e alguém levantou a mão e falou, eu não creio que existem verdades absolutas. E aí ele virou para a pessoa e falou, você tem certeza disso? Você tem certeza absoluta disso? E aí a pessoa ficou sem saber o que responder. Porque se ela falasse sim, ela estava se contradizendo. E se ela falasse que não, ela estava dando a razão para ele. Então, simples assim, meus irmãos, nós cremos que há uma verdade, nós cremos que essa verdade é uma pessoa, nós cremos que essa verdade é o Deus encarnado, e não precisamos ter nenhuma vergonha de declarar isso. Amém? Está comigo? Amém. Nós podemos sair daqui, olhar nos olhos de alguém e declarar, Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu amo você, eu respeito a sua ideia, eu respeito a sua opinião, mas você precisa entender que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, não podemos nos privar disso, não precisamos pedir licença para declarar essa realidade, não precisamos cair nessa de que esse é um pensamento mais antigo ou de que esse é um pensamento menos sofisticado, não.
Nós cremos nisso, cremos com a nossa vida, cremos com nossa convicção, mas cheios de graça e de verdade. Esse é o nosso desafio como cristãos, esse é o nosso desafio como filhos de Deus. E aí Jesus continua: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mesmo Jesus que se apresenta como o caminho e a verdade, é aquele que mostra que é o único capaz de trazer a vida verdadeira. E aqui também, papo para um outro dia, mas João, ele mostra, ele revela o conceito de vida que Jesus trouxe de uma forma muito mais ampla do que a vida biológica. Você vai encontrar essa palavra, uma perspectiva muito mais ampla do que simplesmente existir. Lá em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é mais do que a existência, é mais do que apenas respirar, é mais do que apenas a vida biológica. Jesus apresenta a si mesmo como aquele que é capaz de trazer a cada um de nós a vida plena, primeiro aqui na terra. Então ele é aquele que pode redimir, que pode transformar, e que quer fazer isso na sua vida, nas suas emoções, nas suas relações, na sua saúde física, vida plena aqui na terra. Mas Jesus também é aquele que traz a vida plena para o porvir, para a eternidade, para o seu espírito. Então, como foi pregado aqui na semana passada, lá no texto de João 11, que eu já fiz referência aqui, da ressurreição de Lázaro, em determinado momento Jesus declara: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não mais uma vida que se limita à nossa existência aqui, que se limita a esse corpo aqui, a esse tempo aqui, mas Jesus falando sobre a eternidade nele. Jesus falando sobre aquilo que nos espera depois que a gente morrer aqui, ou que Ele nos buscar. Então mostrando que há resposta para agora, mas que há uma resposta eterna nele. Há resposta para agora, e eu creio nisso com todo o meu ser, com todo o meu coração. Para você que vive uma enfermidade na sua casa, há resposta agora para você que vive problemas de relacionamentos na sua casa. Há resposta agora para você que vive problemas profissionais, problemas lá nos seus negócios. Há resposta agora, mas quando não tiver mais resposta agora, você pode olhar para a eternidade com esperança, sabendo que em Cristo, um dia tudo isso vai passar. E um dia estaremos diante dele. E lá naquele dia, toda lágrima vai ser enxugada. Lá diante dele, todo joelho se dobrará. Então temos em Cristo uma esperança eterna. Por isso nós temos resposta para todo o tempo. Meus irmãos, Lázaro foi ressuscitado uma vez, ao que nos consta. Mas parece pela história que teve um dia que ele morreu e não ressuscitou. Então, esse vida em abundância, esse vida eterna, ele nos mostra que sim, há respostas que são para agora, mas quando essas respostas cessarem, em Cristo a nossa esperança continua de pé. Você pode ficar em pé? O que Jesus apresenta aqui é algo impossível de ser alcançado sem Ele. Você precisa entender isso. Se puder, feche os seus olhos. Tanto o caminho, quanto a verdade, quanto a vida em abundância para agora, a restauração para as coisas agora, mais a vida eterna nele, a vida eterna no Pai, tudo isso nós só podemos encontrar em Jesus. Tudo isso nós não vamos encontrar em nós mesmos. Tudo isso não vamos encontrar exclusivamente na razão. Muito menos em outros caminhos, muito menos em outras verdades. Nós encontramos a vida plena, nós encontramos a verdade, nós encontramos o caminho até Deus apenas por meio de Cristo Jesus.
E de novo, quem declara isso é o Jesus que minutos antes estava ajoelhado diante dos seus discípulos, lavando os seus pés. E horas depois, o Jesus que estava levantado numa cruz, por amor de mim, por amor de você. Esse Jesus, a sua obra, não só os seus ensinamentos, não só as suas ideias, mas a sua obra completa. O Jesus que se fez carne, o Jesus que habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mas o Jesus que se ofereceu como sacrifício desde a fundação do mundo. O Jesus que se ofereceu como um sacrifício pelo meu e pelo seu pecado. O Jesus que foi crucificado, mas que venceu a morte e ressuscitou. Esse Jesus é o Jesus que se apresenta diante de você nessa noite como o caminho, como a verdade e a vida. E eu tenho